mais uma reflexão de caminhar na graça. Talvez não tenhamos a real dimensão da opressão da religião, da religiosidade em cima das pessoas. E muitas vezes achamos que isso é normal, mas não entendemos que a vontade de Deus, o querer de Deus é muito mais importante e que a gente precisa aprender a ouvir e não a sujeitar a essa opressão, mesmo que pareça que muitas vezes nós ficaremos sem sentido ao que estamos fazendo. Na situação da cura do cego, nós vemos essa pressão em cima dos pais. Lá em João 9, 20 a 23 diz assim: os pais responderam: sabemos que ele é nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como é que ele agora pode ver e não sabemos também quem foi que o curou. Ele é maior de idade. Perguntem a ele mesmo, pois ele poderá explicar. Os pais disseram isso porque estavam com medo, pois os líderes judeus tinham combinado expulsar da sinagoga quem afirmasse que Jesus era o Messias. Foi por isso que os pais disseram: ele é maior de idade, perguntem a ele. É alguma situação diferente de que já podemos ter passado em nossas vidas? Nós já passamos por isso, aonde as pessoas nos oprimem dessa maneira, com esse tipo de ameaça, de nos expulsar do meio porque estamos contestando, porque estamos falando algo que talvez seja a verdade. Pode expressar a imaturidade, mas quantas e quantas vezes, no desejo ardente de servir a Deus, de fazer a vontade de Deus, mas que vai contra o pensamento, contra as regras, contra aquilo que está instituído. E nós passamos pelo mesmo tipo de opressão. O que a gente precisa entender? Deus nos chama para vivermos o seu reino, vivermos a sua vontade, para crescermos em maturidade, para deixarmos de pensar como uma pessoa natural e pensarmos como Cristo, pois fomos feitos à imagem de Cristo. É uma jornada de crescimento que envolve erros, que envolve falta de entendimento, que devem os nossos líderes nos incentivar a repensarmos, a buscarmos o entendimento, a crescermos, a amadurecermos, a fazermos o que está alinhado com a palavra de Deus, nos mostrando o caminho, sendo exemplo, sendo testemunha. Mas o que muitas vezes nós vemos? Uma opressão no sentido de seguir pessoas, seguir regras, seguir o que está instituído, que nem sempre quer dizer que está alinhado com a vontade de Deus. Isso não é algo novo, isso faz parte da natureza humana. Por isso a gente precisa sempre buscar de Deus o alinhamento, o entendimento, a compreensão, mesmo que pareça que em determinadas situações os nossos pés ficarão sem um fundamento, sem algo para pisar. Mas a gente precisa crescer e buscar o conhecimento de Deus, pois ele nos conduzirá na sua vontade. Mesmo que aqueles que são responsáveis por nossas vidas, nos ensinar, nos conduzir, estejam falhando no processo. Deus nos chama para vivermos a sua vontade, o seu querer, para vivermos e expressarmos a sua glória. Por isso nós precisamos entender que nós fazemos parte da família de Deus e que Ele nos ensina e nos conduz na jornada de crescimento, amadurecimento. Mesmo que a gente receba tal tipo de ameaça, quando esse tipo de ameaça existir, quer dizer que tem alguma coisa errada e que a gente precisa repensar e buscar de Deus o conhecimento, o entendimento para que as decisões que precisamos tomar quanto a servi-lo possam ser, de fato, alinhadas com aquilo que Ele deseja para nós, que a gente possa crescer, amadurecer, expressar e revelar o reino de Deus, as virtudes de Deus, sermos imitadores de Cristo neste mundo, fazendo de nossas vidas oferta em favor das pessoas, de maneira que a gente possa ser instrumento e expressão da justiça de Deus, ajudando não só a nós mesmos no processo de crescimento, mas também na vida daqueles que somos responsáveis por conduzi-los ao crescimento, ao amadurecimento. Graça e paz sobre a tua vida. Amém. Você acabou de ouvir uma reflexão de Caminhar na Graça. www.caminharnagraça.com. Acesse o site. Ouça as outras reflexões.